Olá! Esse vídeo vai expor o termo diáspora africana. Esse termo é muito usado para caracterizar a imigração forçada dos africanos durante o tráfico de escravos no transatlântico. Em 1500, os portugueses saíram de Portugal para buscar especiarias na Índia, mas, devido a um desvio de rota, chegaram ao Brasil. O que chamou mais atenção foi a imensidão das terras, era maior que a Europa. Logo, entraram em comunicação com Lisboa, capital de Portugal, sobre a descoberta. À primeira vista, os índios pareceram amistosos e confiantes em relação aos portugueses. Entretanto, com o passar do tempo, essa confiança seria equivocada. Para os portugueses, o novo continente não apresentava ter muitas riquezas, exceto a árvore do pau-brasil e suas terras. Então, Portugal decidiu dividir a costa brasileira entre os colonizadores ricos. No entanto, surgiram alguns problemas com a mão de obra, pois Portugal era um país pequeno e não poderia fornecer imigrantes suficientes. Precisando de mão de obra, resolveram escravizar os índios. Esses eram marcados a ferro, ameaçados por arma de fogo, tudo para escravizá-los. Os índios não se adaptaram àquele regime, porque antes viviam livres para buscar o seu sustento na natureza, não precisando muito para sobreviver. Não entendiam o sentido em armazenar ou trabalhar para outro homem. Diante disso, os maus tratos pioraram, com agressões e até assassinatos, e em seguida vieram as doenças europeias, matando milhares de índios. Em menos de 100 anos, uma população de 4 milhões de índios foram reduzida à metade. No ano de 1600, com a diminuição da mão de obra indígena, precisavam de outra alternativa. Por isso foram à África em busca de escravos. O transporte dos negros era desumano. No convés dos navios, chegavam a amontoar cerca de 300 ou 400 pessoas, sem espaço suficiente para deitar, sem ar suficiente, sem água, sem comida suficiente para sobreviver. Muitos morriam no trajeto, devido à viagem ser longa e em condições miseráveis. Esses navios, quando chegavam a bordo, eram abandonados por não achar ninguém disposto a limpá-los de tanta insalubridade. Quando os escravos chegavam ao Brasil, eles eram marcados a ferro, como se fossem mercadorias, levados e colocados a um armazém para serem vendidos aos senhores. E quando esses gostavam de algum, os escravos davam um passo à frente, colocando a mão na cabeça e batendo os pés com força. Gritavam para mostrar o som que vinha de seus pulmões. Corria na sala de um lado ao outro e era tratado exatamente como um cavalo. E no final eram chicoteados para parar. Gradualmente, os senhores iam enriquecendo cada vez mais com o plantio da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar se tornou o ouro brasileiro, aumentando assim a frota de escravos, tornando o Brasil uma grande colônia escravista. Os escravos trabalhavam tanto na zona rural como na urbana. No campo, eles eram imprescindíveis para o dono de engenho. Sem eles não haveria produção. Nas cidades, eles faziam todas as funções, carpinteiro, construtores, de tudo. Chegavam a trabalhar de 18 a 20 horas por dia. Diziam que os escravos só precisavam de 3 coisas: pão, farrapos e um porrete. O porrete para apanhar, um pedaço de pão para sobreviver e apenas alguns trapos usados como roupa. O escravo era tido como um objeto. O seu dono tinha direito à sua vida, com direito a vendê-lo, espancá-lo e até matá-lo. Os sistemas de punição eram severos. Eles eram amarrados a um tronco e chicoteados, amarrados a uma estacas, sentados no formigueiro, castrados e executados, entre outros. A expectativa de vida dos que chegavam era de 6 ou 7 anos. E os escravos que nasciam no Brasil viviam em média apenas 20 anos. Mais tarde,
Em 1690 foi descoberto o ouro. Escravos eram levados para as minas para escavar, peneirar e extrair o ouro para os seus senhores, surgindo vilas e cidades. Eram os escravos que mantinham a colonização. Eles faziam de tudo. Era arador de solo, produtor de açúcar, marcador de gado, quebrador de pedras, cozinheiro, lacaio, tratador de cavalos, sapateiro, costureiro, mensageiro e carregador. Nas cidades não era diferente. Carregavam excrementos, as mulheres vendiam doces nas praças e se prostituíam. A maioria dos homens brancos que aqui residiam não trazia suas famílias. Então, longe das esposas, sozinhos, se envolvia com as negras. Assim nasceram milhares de crianças mestiças. Em questão de religião, os senhores eram obrigados por lei batizar os escravos. A igreja não tomava partido. Ela não queria ir contra o sistema escravagista. Muitos escravos se convertiam à fé cristã dos homens brancos, mas a África persistia na música, dança e religião. Outros se forçavam a seguir à risca o catolicismo. A herança cultural que os africanos trouxeram para o Brasil persiste até hoje em suas músicas, danças e religião. Os senhores não impediam de os escravos fazerem seus rituais, apesar que tinham medo, achavam que era bruxaria, que podia ser envenenados e os tambores, quando tocavam, davam medo de alguma revolta. Em 1800, um grupo fez algumas exigências ao seu senhor. Queria que reduzisse as diárias da cana-de-açúcar, lhes desse rede, mais farinha, entre outros, enquanto muitos fugiam para os quilombos, onde se juntariam com os escravos fugitivos. A polícia, junto com os milicianos, tentavam acabar com os quilombos, mas eram em vão, pois os escravos eram muitos e lutavam pela liberdade. Na cidade, os movimentos de escravos revoltosos também cresciam em busca de liberdade, com lutas marciais como capoeira dominavam as ruas. Em 1822, o Brasil declarou a independência a Portugal. Porém, não mudou muita coisa para os escravos. Entretanto, aumentou a pressão internacional para a abolição dos escravos. A Inglaterra teve uma participação preponderante na abolição dos escravos no Brasil, fazendo patrulhas dos navios no tráfico de escravos pelo Atlântico, atingindo assim a economia brasileira. Alguns escravos tiveram a liberdade limitada pelos seus senhores, com medo de perder a mão de obra. E em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel proclamou a Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos. Atualmente, muitos historiadores têm se interessado pelos enfoques sociais da escravidão, das áreas rurais e urbanas, pesquisando suas histórias nos dois Atlânticos. A cultura dos africanos influenciou muito a formação e identidade dos negros, mas o foco é a mortalidade e a morbidade que acontecia com os escravos, como viviam e lidavam com a doença e morte. A pesquisa visa compreender a doença e os altos índices de mortalidade, analisando assim os modos de vida dos cativos. As doenças eram tratadas por um arsenal terapêutico de curar, herança africana, e as mortes eram feitos ritos fúnebres, também herança africana. O tráfico atlântico propagou doenças e epidemias, mas não foi só a migração demográfica, mas tiveram outros agravantes como condições sanitárias, ambientes insalubres, entre outros, contribuíram para a propagação das doenças e mortalidade dos escravos. As pesquisas apontam dados imprecisos das mortalidades de escravos. Os registros dos óbitos e as causas das mortes eram feitos de forma imprecisa, descontinuadas, não deixando clara as causas das mortes.